programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo deste programa é a divulgação da doutrina espírita. Bom, meus amigos, hoje nós recebemos aqui nosso sócio, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Seja muito bem-vindo após uma passeada aí pela Europa, fazendo palestras e seminários. Seja muito bem-vindo de volta. Eu que agradeço o retorno ao lar, né? É isso aí. Voltei ao meu ninho, voltei à minha cidade, onde me sinto muito à vontade, né? Isso é muito bom, mas foi muito útil a ida de levar a palavra, de levar o conhecimento aos irmãos lá da Europa. Eu creio que isso vai certamente frutificar. Fico feliz com essa oportunidade. Bacana. Nós é que ficamos felizes de ter a oportunidade de trocar experiências e ouvir um pouco mais do seu conhecimento, do seu estudo. Bom, o tema do programa de hoje, como nós estamos aí no mês de dezembro, nós vamos falar de Jesus na visão espírita, né? Aproveitando que o Natal se aproxima, para a gente levar até vocês o real motivo desta comemoração, né? E não vamos naturalmente aqui nos pautar exclusivamente no Natal, mas Jesus é o motivo de toda essa comemoração que se faz nesse mês de dezembro. Então, doutor, falando de Jesus, falando do Espiritismo, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Esta é uma pergunta clássica da nossa literatura, do Livro dos Espíritos, e a resposta é mais curta que nós encontramos, que é exatamente Jesus, nosso governador planetário, médico de nossas almas, o psicoterapeuta maior, aquele que nós seguimos porque, em verdade, nos trouxe a linha major, a linha maior a ser seguida, que é a linha do amor. Jesus foi o grande marco, né? Tanto que temos antes de Cristo e após o Cristo, porque ele revolucionou todo um sistema da época, trazendo essa visão do próximo, a visão da caridade, a visão do amor ao próximo, do perdão, do amar os vossos inimigos, que naquela época era quase que inadmissível. Por isso foi crucificado, né? Então Jesus é realmente o nosso guia e modelo que Deus nos outorgou para que possamos segui-lo integralmente. E Kardec afirma que o Espírito Divino o animava. O que isso aí significa? Kardec foi muito feliz, entendendo a escala espírita, que Jesus era um espírito puro, supremo, qualificado, sem trazer nenhuma mazela. Então, diríamos que é aquele espírito que chegou no seu apogeu espiritual, na sua culminância espiritual, muito próximo a Deus, o grande ministro de Deus, o grande mensageiro de Deus. Jesus e outros mais, né? Então, daí Kardec ter dito que o Espírito Divino animava Jesus. Tal a identificação muito próxima, muito íntima da sua condição de espírito perfeito, a perfeição relativa, junto com a perfeição absoluta, que é o Pai. Por isso, Kardec afirmou que o Espírito Divino animava Jesus. E o Espírito Puro, ele apresenta superioridade intelectual e moral sobre as outras ordens espirituais? Totalmente. A escala espírita, que Kardec define muito bem em O Livro dos Espíritos, nos mostra isso. São espíritos que alcançaram, né, o seu apogeu, a sua estatura espiritual máxima. Porque eu vejo a doutrina como uma doutrina justa, porque segue as leis de Deus, que são justas. Não podemos ver desigualdades.
Infelizmente, alguns acham que Jesus continua prosseguindo na sua evolução. Então, jamais vamos alcançar o Mestre Jesus. Essa doutrina não é uma doutrina injusta. Então, ele atingiu, embora continue trabalhando, o clímax, e que nós vamos atingir pela força da evolução, pela força do progresso, da evolução moral. Então, ele primeiro, como nos mostra a doutrina espírita, teve o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento moral, o progresso moral, ele secunda o processo intelectual. Precisamos, inicialmente, entender e compreender intelectualmente, para depois, então, excursionar no progresso moral. Tanto que Allan Kardec faz a seguinte pergunta: como é que o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral? E a resposta dos espíritos foi muito clássica, fazendo-se compreensíveis o bem e o mal. Então já é o espírito racionalizado, o espírito que entende, que compreende, que discerne. E ele faz sua escolha. Então há uma ampliação do seu livre-arbítrio, que acompanha a evolução da inteligência, e esse espírito então passa a assumir responsabilidades que lhes dizem respeito. Assumindo, errando, fracassando, mas também se melhorando. E é assim que tudo funciona, até atingirmos, como Jesus atingiu, esse clímax, esse apogeu da sua evolução intelectual de conhecimento e, consequentemente, evolução moral. Por isso, essa superioridade intelectual e moral em relação aos outros espíritos, como está lá na nossa doutrina. Agora, essa próxima pergunta aqui eu sempre me fiz quando eu iniciei na doutrina espírita. E no início eu tinha bastante dificuldade de entender, né? A pergunta é o seguinte: não tendo que sofrer mais provas e expiações, né, como reencarnam ainda esses espíritos, como no caso de Jesus, sendo perfeito, né, já sendo o governador do planeta, responsável pela criação, pela evolução, enfim. Qual é a necessidade desse espírito reencarnar? Uma grande missão. Porque esses espíritos, como você mesmo disse, Sandro, não precisam mais reencarnar por terem atingido esse apogeu, essa evolução. Eles gozam de uma inalterável felicidade, já não tem mais o que progredir, intelectualmente e moralmente, mas são designados, ora, que desconhecemos como é que isso é realizado, obviamente sob as ordens do Pai Amantíssimo, para encarnarem em corpos, como Jesus encarnou no corpo físico. Temos que entender isso, o corpo de Jesus era um corpo físico, trazendo toda a sua constituição orgânica. Fica difícil a gente entender isso como uma luz, porque Jesus era a luz, vai mobilizar, né, esse corpo perispirítico para poder encarnar num planeta tão primitivo como era a Terra naquela época, em relação aos dias de hoje. Desconhecemos esses mecanismos íntimos, mas, indubitavelmente, entendemos aí como uma grande missão encarnar num corpo perecível, num corpo limitado, que traz suas limitações, para trazer, como ele trouxe, a lei maior, como grande missionário inigualável, incomparável que foi Jesus, e é Jesus, para todos nós humanos. Que é a lei que praticamente sustenta a vida, sustenta os universos, sejam eles quais forem, as galáxias, as órbitas, dentro de uma coesão regida pelo amor de Deus. Para que haja essa coesão, e isso a gente vê até nas pedras, a atração molecular de determinadas substâncias que se unem para já cumprir naquele reino mineral a lei de amor. A lei de amor está presente em tudo. Então Jesus não se sacrificou, porque espírito de luz não se sacrifica, mas veio como grande missionário para nos trazer a lei de sustentação da vida, que nós estamos já começando a engatinhar, a encaminhar,
dentro desta lei, que é a lei de amor. E esses mensageiros, eles são responsáveis pela manutenção da harmonia universal? Exatamente. Esses mensageiros, que não é só Jesus, tem outros espíritos da mesma condição, da mesma hierarquia, espíritos já puros, que não precisam reencarnar, e eles são responsáveis diretos, junto ao Pai, da harmonização universal. O grande problema é que nós desarmonizamos o que está harmonizado, pela nossa imperfeição, pela nossa imprevidência, pela nossa incúria. Veja um trabalho desses espíritos para manterem a harmonização universal diante de espíritos ainda tão imperfeitos e primitivos como nós, no sentido de desarmonizar o que está harmonizado. Então, eles têm uma missão muito grande desse processo de harmonização energética, cósmica, sideral, galáctica, vamos assim dizer, que nós não temos ideia de como isso funciona, ainda somos tão pequenininhos para entender como tudo isso funciona, mas um dia vamos entender, obviamente. Eles também nos auxiliam na obra de aperfeiçoamento? Qual a razão de não os ouvirmos? Então veja bem, né, o esforço desses irmãos que lutam para que nós nos aperfeiçoemos, até porque eles já passaram por isso. E, lamentavelmente, estamos vedados a todas essas energias. Basta dizer que quando nós oramos, nós estamos buscando nesta fonte da prece, da oração, essas energias de ajuda, de auxílio, de subsídio, e como isso é importante, como isso funciona verdadeiramente. Por que não fazemos isso sempre? Porque estamos enquistados nos nossos valores. Então, são aqueles processos de encapsulados do nosso ego, das nossas fixações mentais doentias, enfermiças, que nos impede de nos abrirmos ao alto para recebermos, né, toda a ajuda que eles ministram para todos nós. É como eu costumo dizer, estamos empedernidos ainda, petrificados, cristalizados nos nossos desejos, promovidos pelo nosso ego doente ainda, né? Então, a evolução vai se pautar nisso. Quando a gente começa a romper essas carapaças, esses invólucros protetores, alguns chamam até zona de conforto, que buscamos, para atender os nossos interesses pessoais, e isso vai se romper, geralmente pela dor. É a dor o grande mecanismo, o grande instrumento para que nós despertemos nossas consciências para uma visão maior, para uma lei maior. Se não for por amor, será pela dor. será pela dor. Que, aliás, estão muito próximos, né? Se você entender que o amor começa em nós, o auto-amor, o que é o auto-amor? O auto-amor, se não a visão dolorosa de nós mesmos. Então, quando eu digo que a dor está muito próxima do amor, é uma realidade. O auto-amor começa nesse sentido, da gente olhar a si próprio, que é doloroso. Jesus pertence a alguma comunidade? E se pertence, essa comunidade já se reuniu quantas vezes nas proximidades aí do planeta Terra? Esse é um fantástico livro, recomendável, A Caminho da Luz. Caminho da Luz é um livro psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel fala nesse livro, né, que existe uma comunidade dos espíritos puros, que não é só Jesus, obviamente, são governadores planetários que regem outras coletividades planetárias. Mas Jesus é o governador nosso. Então, segundo consta neste livro, não só Jesus, como membros desta comunidade de espíritos puros, que já alcançaram a culminância, o apogeu, o clímax espiritual, eles se reuniram nas proximidades da Terra. Por duas vezes. A primeira, quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar. Então, esses espíritos, e primordialmente Jesus, eles lançaram no tempo e no espaço as balizas
da nossa cosmogonia, né? Relativa ao cosmos. Então, ainda a Terra em ignição, desse desprendimento, antes do seu processo de resfriamento, a matéria ígnea, né? Incandescente. E ali, então, eles participaram dos primeiros pródromos da vida na Terra. Os primeiros protoplasmas, vamos assim dizer. Então, essa foi uma reunião em que eles participaram desse desprendimento da nebulosa solar, sob os auspícios e a regência do Mestre Jesus, e a formação da vida no planeta. E o segundo encontro desses irmãos, próximo à Terra, já completamente já instalada na sua órbita, no seu sistema sideral, para traçar a vinda do Mestre Jesus. Isso realmente foi de uma enorme, gigantesca importância para todos nós, trazendo o seu Evangelho, as leis de Deus, a lei de amor, que está aí a viger até os dias de hoje e prosseguirá, porque a Terra continua evoluindo. Então foram as duas vezes em que esses espíritos se reuniram nas proximidades da Terra para traçar todo esse planejamento espiritual magnífico. Então Jesus nos trouxe aí o determinismo do amor e do bem? Sem dúvida nenhuma. Se existe um determinismo, e alguns até se contrapõem a essa ideia, bom, mas se existe o determinismo, não existe o livre-arbítrio. Não, existe o livre-arbítrio. Qual é o nosso livre-arbítrio? Não seguir este determinismo. Quando nós fugimos das leis de Deus, tem que existir uma lei, né? Podemos chamar de determinismo, porque fomos criados simples e ignorantes, e por este determinismo evolutivo chegarmos à condição de espíritos superiores e depois espíritos puros, como Jesus chegou. Então, o determinismo divino que Jesus nos trouxe é o determinismo pelo amor e pelo bem. Nós fomos criados para seguirmos as leis de Deus. Nós alcançaremos o estrelato espiritual mediante este determinismo, que não fere absolutamente o livre-arbítrio. Tanto que você pode seguir ou não. Se você não seguir este determinismo, vai responder por isso. É lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Agora, se você seguir este determinismo traçado por Deus, que são suas leis, nós alcançaremos exatamente a grande proposta, a grande destinação dos espíritos. Mais rápido chegaremos, né? Mais rápido chegaremos, indiscutivelmente. E Emmanuel nos fala que a mensagem de amor de Jesus no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, da justiça, da fraternidade e da misericórdia. O senhor pode explicar isso aí para a gente? O que significa isso aí? A eterna palavra, como você disse, esses 4 itens que constam da lei de Deus. Não é? O que é a ressurreição? O nome já diz, ressurgir. Então a gente pode ressurgir reencarnando. A gente retorna ao planeta e ressurge na Terra. Uhum. Essa é a definição apropriada da ressurreição. E quando chegarmos à condição de espíritos puros, o que vai ressurgir em nós? Senão a presença de Deus em todos nós. Como Jesus nos apontou. Vós sois deuses. O reino de Deus não encontra-se nem aqui, nem acolá, encontra-se em vós. Então isso vai ressurgir. E mais todos esses atributos que você acabou de citar aí. Né? A fraternidade, justiça, a justiça, misericórdia. A misericórdia. O que é a justiça? A justiça de Deus está presente em tudo, ao permitir, inclusive, que nós soframos, para que a gente se esclareça mediante aquilo que praticamos. Se não praticamos nesta existência, que normalmente o fazemos, repetição de comportamentos e condicionamentos, nós praticamos em existências anteriores. Já a reencarnação explica tudo isso. Então, a lei de Deus é justa, por mais que muitos não a entendam. É isso que temos que nos pautar quando estamos sofrendo, passando por uma enfermidade, uma dificuldade, uma perda,
que chamamos de perda irreparável, que não existe perda irreparável. Tudo é reparável. Nós que entendemos desta forma, porque perdemos aquilo que achamos que possuímos. É o apego. Então vem o sofrimento, mas se entendermos que tudo é necessário, tudo é justo, que Deus jamais é injusto, vai ser muito mais fácil nós compreendermos. E as nossas relações fraternas, porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então isso tudo compõe essa toda estrutura que você acabou de dizer aí. A palavra de Deus expressa através de Jesus. Então, Jesus, que trouxe a religião como educação, derrubando os templos de pedra, rituais, a esperança aos sofredores, a caridade, o perdão, o renascimento, ele pagou na cruz a sua revolucionária missão? Jesus foi o grande revolucionário, né? Exatamente por romper essas tradições, esses padrões ritualísticos de templos, igrejas. Jesus não teve igreja. Jesus pregava ao ar livre, haja vista as bem-aventuranças, lá no Monte Tabor, trazendo a luz. Jesus foi revolucionário, porque ele rompeu esses paradigmas, esses padrões obsoletos do passado. Por isso ele foi levado à cruz, veio trazer a caridade, veio trazer o amor ao próximo, a igualdade entre os seres. Imagina, isso de hoje já é difícil. Aceitarmos a igualdade, existe o superior e o inferior, não é verdade? O bem abastado e o pouco abastado, a injustiça social. Agora imagine isso naquela época. Há 2000 anos. Por isso ele veio contrariar todos aqueles princípios, né, instaurados no governo de Roma, entre os próprios judeus. Então ele desestruturou toda uma base tradicionalista da época, quando trouxe todos esses conceitos de amar os seus inimigos. Imaginem isso. Quando ainda se pregava naquela época, olho por olho, dente por dente. Você me fez, vai ter que pagar por isso. Por isso foi levado, pagou pelo seu sacrifício e sabia disso perfeitamente, como grande missionário, o que lhe aguardava. Então, eu costumo dizer que algumas lágrimas derramadas por Jesus não eram lágrimas de tristeza, mas sim lágrimas de amor. Lágrimas de compaixão, porque ele sabia perfeitamente o que aconteceria com todos esses seres. Como até hoje deve derramar lágrimas diante das nossas imprevidências, inconsequências morais, porque vamos ter que responder por isso, através da dor, que em verdade ele não jamais quis isso para nós, que sofrêssemos. Daí aquela famosa frase, né, que se enquadra perfeitamente aí: vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Isso é muito bonito, muito profundo. Bom, meus irmãos, vamos fazer aqui um pequeno intervalo e já retornamos falando mais de Jesus. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade.
Bom, meus irmãos, estamos de volta falando de Jesus na visão espírita. Bom, doutor Zé Henrique, João nos fala em seu evangelho que Jesus era a luz dos homens e que a luz brilha na treva e que a treva não a retinha. O que queria João dizer? Essa é uma das passagens mais bonitas que eu gosto de citar, que é do Evangelho de João. Aquele apóstolo tão especial que foi João, né? João foi muito espiritualizado. E João enaltece exatamente essa luminosidade, esse brilho que Jesus tinha, né? Então ele fala que Jesus era uma luz, mas era uma luz nas trevas, porque ainda somos trevas, né? Ainda somos carregados, como a psicologia junguiana nos mostra, de sombras essas que são fruto dos nossos desmandos morais e espirituais. Então esta luz, ela não era retida. E o que quer dizer reteve ou não reteve a luz? Porque como estamos ainda nesse patamar de sombras, a luz passa, não é retida pela nossa condição moral. Então, reter a luz significa isso, mas também significa que essa treva não subjuga Jesus. É o que ele quis dizer. Subjugar Jesus é tirar essa propriedade luminífera de Jesus, que nós não conseguimos. Por mais que queiramos, e eles queriam isto, né? Os fariseus da época, subjugar Jesus. Jamais se poderá subjugar Jesus. Agora, o fato da nossa condição moral de não reter a luz pela nossa imperfeição, né, significa isso, que nós não retemos a luz. Dia virá, pela nossa evolução, que então a luz vai ser retida, vivenciada, mas jamais a subjugação de Jesus em qualquer situação. João também afirma que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e que veio depois dele, João, e que existiu primeiro que ele. O senhor pode explicar para nós? Lá do Evangelho de João, né, o capítulo 1, que fala exatamente isso, que Jesus tabernaculou, quer dizer, veio residir. O Verbo se fez carne, o Verbo é Deus. Por que se fez carne? Porque através de Jesus, Espírito iluminado, se fez carne. O Verbo é Deus. Jesus, muito próximo a Deus, Espírito puro. Este é o significado simbólico. E tabernaculou significa que ele veio residir. Deus, Jesus, né, ele veio residir entre nós, chamado homem-deus, né? Joana de Ângelo usa muito esse termo, homem-deus, porque é muito próximo a Deus. E João foi muito claro aí, como você afirmou, a respeito da reencarnação. Jesus veio depois de João, porque Jesus nasceu depois de João. Mas ele já existia antes. Ora, se Jesus já existia antes de João, Jesus reencarnou como grande missionário sem precisar encarnar entre nós. Então já temos aí no Evangelho de João a comprovação implícita da reencarnação. Como você acabou de fazer essa pergunta. Veio depois de João, mas já existia antes. E qual a razão de Jesus ser considerado um ser integral? O que é um ser integral? É um ser que já se coadunou em todos os princípios. Psicologicamente, a integração significa isso. Diz o nosso grande estudioso da psique humana, Dr. Jung, que a integração é o estado de organização da personalidade. Quer dizer que ainda somos desorganizados. E é uma verdade. Nós pensamos de uma forma, agimos de outra, sentimos de outra. Isso significa desorganização da personalidade. Nós somos seres desorganizados. Então a integração é um estado de organização da personalidade. Diz mais o Jung, a união solidária nas diferentes partes psíquicas entre si. Significa a união dos opostos.
A consciência nasce da discriminação dos opostos. Pois é assim que nós funcionamos e é assim que vamos ter que funcionar. O que são os opostos? Quando entendemos o erro e vamos promover algo antagônico, diferente, oposto, que é o acerto. Mas não vamos deixar de errar, mas vamos errar menos. A partir do momento que faremos as nossas escolhas, as nossas opções no campo do acerto dentro das leis de Deus. Então, o ser integrado é que uniu os opostos em todos os aspectos psicológicos, inclusive nas sexualidades. Porque, como diz a doutrina espírita, o que um homem vai entender da mulher se não passar pela faixa feminina e vice-versa? O que a mulher vai entender do homem? Então, temos que, como seres criativos, dentro da sexualidade da alma, que o sexo é da alma, é do espírito, que cria, não só cria formas dentro da sua lei reprodutiva, mas cria valores. As mulheres com as suas especificidades e os homens com as suas especificidades. Essa é a finalidade da vida. Criamos, somos co-criadores. Então, temos que passar por essas experiências no campo masculino, no campo feminino, com equilíbrio, com responsabilidade, evoluindo, para que amanhã sejamos como Jesus o é. Chamamos de Jesus um ser unissexual ou hipersexual. Por quê? Passou por todas as experiências no campo masculino, assim como no campo feminino. Vocês podem reparar o comportamento de Jesus, tinha horas que ele era austero. Ó raça de víboras, ó raça de hipócritas, ó homens de pouca fé. Isso é o lado ânimos, masculino de Jesus. E quantas vezes ele era dócil igual uma mulher? Sereno, carinhoso, defendia as mulheres. Né? Então era o lado feminino, o lado ânima do Mestre Jesus, já um ser integrado, organizado psiquicamente falando. Que é o nosso destino, é o nosso caminho. Sim. Então Jesus, natural, espontâneo, no seu pensar, sentir, intuir e agir. Por isso ele era um ser integralizado? Exatamente. Jesus não era dissonante, nem discordante, como somos nós. Acabei de dizer, nós pensamos de uma forma, agimos de outra, sentimos de outra, e até as intuições, a gente não segue as intuições. A gente intui e não faz. Então, isso é um ser desorganizado. Por isso que muitos autores dizem que o homem é inacabado. Nós ainda não estamos acabados. Jesus é acabado. Por isso ele era natural na sua forma de pensar, natural na sua forma de sentir, de intuir e, consequentemente, de agir. Este é um ser integralizado. É a característica de um ser integrado, que é um espírito puro. Porque Jesus não tinha medos. O pano de fundo do nosso psiquismo é o medo. A gente deixa de agir por medo. E quando eu falo de medo, falo de desejos. Onde tem medo, tem desejo. E por conta desse desejo ainda de ter, nós sentimos medo de perder aquilo que a gente acha que tem. Então esse é um ser incoerente ainda. Jesus não, Jesus era coerente. Jesus era natural, Jesus era espontâneo, porque era um ser integrado. Jesus era, como se diz, coerente, pondo em prática o que era verdadeiro, justo e humano, correto? Nada afetava Jesus. Jesus falava a verdade, independentemente de que perigo ele pudesse passar. Então ele era verdadeiro, justo e humano. Ele era humano com o fariseu, com o rabino, com o doutor da lei. E era humano com uma criança infeliz. Era humano com o ser necessitado. Isso é uma característica do ser integrado. Justo, coerente, humano. É realmente uma definição psicológica que podemos atribuir a Jesus, um espírito puro. Quando Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim,
e eu e o Pai somos um. Isso aí mostra a excelsitude de Jesus? Eu te pergunto, assim como pergunto também para os telespectadores que estão nos assistindo, qual foi o espírito, outro espírito que falou isto? Eu desconheço. Eu também não. Então isso mostra a autoridade espiritual, moral de um espírito puro. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está lá no Evangelho de João. Tal a identificação de Jesus com o Pai. A proximidade que desconhecemos, né? As nuances, os detalhes dessa relação filial e paternal. É profunda esta relação. Então não há outro espírito que possa ter dito isso. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu e o Pai somos um. Isso às vezes é mal interpretado por outros segmentos. Muitos acham que Jesus é Deus. Não é Deus. Tanto que ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Significam duas pessoas. Vamos assim dizer, pessoas. Não estou personificando. Mas no sentido dessa dualidade. Então, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Eu e o Pai somos um. É a condição divina de Jesus, que a atingiu pela força do progresso, da evolução, do seu esforço pessoal, da sua espiritualização. E que todos nós chegaremos a essa condição. Aí está a beleza e a igualdade da doutrina. A doutrina espírita é uma doutrina igualitária, fornecendo a todos as mesmas condições. Agora, cada um vai seguir, ou não, com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas. E vai responder por tudo isso, indiscutivelmente. Tem outra frase de Jesus que eu queria saber se foi comprovada. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E qual foi a grande comprovação dessa luminosidade de Jesus? Transfiguração no Monte Tabor. Deve ter sido realmente um fenômeno aquele momento, né? Quando ele chegou até a enceguecer os 3 apóstolos que estavam ali, Pedro, André e Tiago, e João, né? Agora me fugiu. Pedro, André e Tiago, ou era João? Agora eu estou na dúvida, não importa. Eram 3 apóstolos que estavam ali assistindo aquela transfiguração. Jesus encarnado, ao lado do grande legislador hebreu, Moisés, e Elias, de outro lado, os 2 desencarnados, mostrando a identificação e a intimidade entre esses 2 espíritos que sabemos que existe. Elias, o patriarca, e Moisés, o legislador. E Jesus encarnado, através de uma atuação mental, no seu perispírito, ele se iluminou. Se fez luz. Por isso ele ter dito, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e mostrou isso. Agora, com que finalidade? Qual a grande finalidade desse momento, dessa transfiguração no Monte Tabor? Jesus ali está a nos mostrar que nós poderemos chegar a esse caminho. Vamos ser luzes também, até porque somos luzes. Luzes ainda opacas, abafadas, pelo nosso psiquismo, pelas nossas sombras, pelos nossos véus ainda densos. Nós abafamos a luz. Mas um dia, pela evolução, vamos chegar a isso. Jesus quis nos mostrar isso, que somos luzes, e um dia chegaremos a essa condição que ele chegou. Olha a igualdade da doutrina espírita. E a luz era tão forte que encegueceu esses 3 apóstolos. O comprometimento de Jesus com as leis de Deus se mostrava quando ele descobria a pessoa sofredora na multidão? Exatamente, isso nos lembra aquela passagem da hemorroíça, né? Onde Pedro até perguntou para ele, né? Como é que você identificou essa criatura no meio dessa multidão, dessa turbamulta, né? Aquela confusão tremenda?
E a resposta de Jesus foi clara: eu senti sair de mim poder. Quando a hemorroísa tocou as vestes de Jesus e depois ficou curada. Então isso prova o comprometimento de Jesus com as leis do Pai. A caridade natural, não forçada. Nós ainda precisamos forçar a caridade. Em Jesus era natural isto. Tal o seu comprometimento, genuíno, autêntico com o Pai, com as leis do Pai. Então ele se identificava no seu comprometimento com o Pai, numa multidão dessa forma, que ele sentia sair dele poder, sair energia, para ajudar aquela criatura arrependida, né? Que ele sentia a fé presente nas pessoas, né? As pessoas predispostas para a cura. Ele não curava todos, curava os predispostos. Quando ele sentia aqueles raios de luz da fé raciocinada, da compreensão, do significado da dor, ele observava como médium que era potencial, com todas as faculdades, brotar da criatura uma réstia de luz, um raio de luz, um lampejo de luz. Aí ele chegava. Tanto que ele dizia: a tua fé te salvou. Não sou eu que estou te salvando. Eu estou te ajudando. É o auxílio, é o subsídio. Mas a tua fé te salvou. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que Jesus quis dizer aí? Isso está no Evangelho de Lucas, né? Ele nos fala que ele não veio para os justos, assim como não veio para os sãos, e sim para os enfermos, chamando-os, os enfermos, ao arrependimento. Isso tem um cunho muito importante. Se nós formos à doutrina espírita, no céu e inferno, nós vamos ver qual é essa caminhada, né? Precisamos passar pela dor, a dor dos nossos erros, para que haja a compreensão e a aceitação dos erros cometidos. Vamos ter que expiar nossas faltas para a grande reparação. É o Código Penal da vida futura. Então, o caminho, e que Jesus traça muito bem aí, o chamamento dele para o arrependimento. Porque é através do arrependimento que nós vamos reparar nossas faltas, que vamos nos transformar, que vamos fazer a nossa reforma íntima, as nossas mudanças pessoais. Vamos romper esse edifício do ego, que nos escraviza, que nos encapsula, que nos limita, e, consequentemente, as dores e os sofrimentos. Então, tudo vai partir do arrependimento. Não é a culpa no sentido tormentosa, fixada, de que eu não posso errar, não. É o reconhecimento da culpa, ou seja, dos erros. O arrependimento é o início da responsabilidade que vai substituir a palavra culpa. Eu passo a ser responsável por mim mesmo. Se eu errar, se eu fracassar, e isso faz parte da vida, porque somos imperfeitos, somos condicionados ainda, cabe a mim eu reconhecer o meu erro e me arrepender. Chamamos isso também de auto-perdão. Precisamos primeiro nos perdoar, para depois perdoar o próximo. Como é que eu vou perdoar o próximo se eu não me perdoo? É mais ou menos o que Jesus quis dizer, né? A trilogia onde estão contidas todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo. Então tudo começa em nós, para extravasarmos isso, transferirmos isso para o próximo. Então é o auto-perdão. O auto-perdão é exatamente esse arrependimento. E Jesus apontou muito bem para isso. Ele não veio para os enfermos, para os sãos, ele veio para os enfermos, chamando-os para o arrependimento. Bom, nos resta 1 minuto. Infelizmente, paramos aqui, mas lhe faço um convite, que no próximo mês a gente continue desse ponto, continuando essa conversa sobre Jesus à luz da doutrina espírita, na visão espírita.
Então está combinado, né? Tá Mês feito. que vem vamos dar continuidade a esse tema palpitante, importante para todos nós, que é falar de Jesus e principalmente os seus ensinamentos para todos nós. Perfeito. E eu gostaria que o senhor usasse aí o nosso tempo final para mandar uma mensagem aí nesse mês de dezembro, já que estamos falando de Jesus e uma data tão importante. Que nós possamos vibrar nesta faixa, nessa atmosfera, né? Porque sabemos que o mês de dezembro é um mês diferente. Porque pensamos no próximo, mesmo ainda sob esses ornamentos, esse que a gente chama de atavios, né? Do consumismo, que ainda existe, comprar, comprar, comprar. Mas, de qualquer maneira, isso traz uma finalidade. Unir a família, né? Juntar o pessoal todo dentro de casa, nos abraçarmos. Também cumpre a sua finalidade, embora haja uma predominância ainda do consumismo. Lembramos de Jesus, sim, através de fotografias, de cartazes. Então, quando lembramos mais de Jesus do que nos outros meses, nós estamos atraindo esse Jesus para dentro de nós. Então, são momentos de confraternização, de alegria, de abraços, de perdão. Quantos se perdoam neste momento? Quando trocamos presentes. Então, também cumpre uma finalidade. Então, o que eu desejo a todos é que possamos vibrar nessa atmosfera natalina e lembrando sempre do Mestre Jesus. Estamos comemorando o seu nascimento e a importância que ele nos trouxe quando trouxe para todos nós a lei de amor, que é o que vai realmente pulsar em todos os nossos corações. Então, deixo aqui um grande abraço a todos os ouvintes, a nossa família espírita, todos os companheiros, também aos não espíritas, mas que assistem nossos programas. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, meus irmãos, e assim terminamos mais um programa. Esperamos vocês na próxima oportunidade, que continuaremos falando sobre Jesus. Muita paz a todos, um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações. Muita paz. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.